Por exemplo, concentração. Todos nós temos uma excelente concentração. E eu não conheço nenhuma definição melhor de boa concentração do que o estado de atenção de uma criança brincando. Concentração plena. Os mestres treinam anos para recuperar esse estado original da mente. E todos nós temos isso. Eu não sei se vocês têm boa concentração quando vocês estão trabalhando, produzindo algo, se é quando vocês estão bordando, cozinhando, pescando ou assistindo novelas. Mas em pelo menos um universo das nossas vidas, nós temos uma concentração inabalável. Senão nós nem saberíamos o que isso significaria. Em pelo menos um universo das nossas vidas, nós somos excepcionalmente criativos. E eu não sei qual é para vocês. Se vocês são criativos na arte, se vocês são criativos na produção, no trabalho, se vocês são criativos ao jogar futebol, ao cozinhar ou ao inventar mentiras. Mas em pelo menos um universo das nossas vidas, nós somos assim. E nós também temos uma excelente memória em pelo menos um universo das nossas vidas. Ou para se lembrar de pessoas, ou de lugares, ou de números, ou de fatos, ou de problemas. Mas nós também exercitamos a memória genial. Bom, Walter, mas você está falando que a gente é genial, então o que a gente está fazendo aqui no Congresso no final de semana? A questão é que nem sempre a genialidade está onde a gente mais quer. Ou a gente ainda não identificou onde está a nossa genialidade. E é sobre esse o tema que nós vamos desenvolver. O que nós devemos saber sobre a genialidade? Uma pesquisa do Instituto Gallup, realizada num universo de aproximadamente 1.700.000 colaboradores de empresas e corporações, 101 empresas, a pesquisa inicial, 63 países. A pergunta-chave da pesquisa era: se você tem a oportunidade de fazer todos os dias no seu trabalho o que você faz de melhor, se você tem condições de exercer a sua genialidade todos os dias no seu trabalho, vocês têm ideia da resposta? 20%. Apenas 20% das pessoas exercem a própria genialidade. São apenas 20% das pessoas que carregam as empresas nas costas. Porque os outros não estão fazendo o que mais gostam. Não estão nos seus melhores estados para trabalhar. Imaginem se nós somente duplicássemos a quantidade de pessoas bem posicionadas nas empresas. Vocês sabem o que é mais crítico? Que quanto mais tempo uma pessoa fica numa empresa, menos ela exerce a genialidade dela. Porque normalmente quando uma pessoa é genial, o que acontece? Ela é promovida para fazer algo que ela não sabe fazer e às vezes não tem talento para fazer. E ela sobe na hierarquia da empresa se afastando das suas melhores competências. Quanto maior o nível hierárquico, menor o grau de genialidade nas corporações. E o que a neurologia, a neurociência diz sobre isso? 42 dias depois da nossa concepção, se forma o primeiro neurônio no organismo do feto. 120 dias depois, ele tem 100 bilhões de neurônios. O crescimento da massa de neurônios é exponencial, é impressionante. Pois bem, 60 dias antes do nascimento, esses neurônios começam a ativar os seus axônios e buscar conexões com os seus vizinhos. Desses 60 dias antes do nascimento até os 3 anos de idade, cada neurônio vai ter 15.000 conexões nervosas. 15.000 ligações.
O cérebro, aos 3 anos de idade, ele está numa condição da pessoa expressar qualquer competência, qualquer genialidade. No entanto, dos 3 aos 16 anos de idade, 50% dessas conexões se deterioram ou são desativadas por falta de uso. E isso não é ruim. Porque, na verdade, algumas são desativadas e outras são fortalecidas e se tornam circuitos neurais extremamente potentes. E é a isso que nós chamamos dos nossos talentos. Quer eles sejam aprendidos no contexto da família, transferidos na cultura, na educação dos pais, quer na escola, nós desenvolvemos algumas habilidades especiais que são próprias, que nós nos acostumamos, que são as mais confortáveis para o nosso uso. E a isso se denomina talento. Muito bom. Vamos voltar para a nossa cúpula de abajur agora. E eu gostaria que vocês prestassem atenção onde está aquele símbolo, aquela personificação ou aquela representação da genialidade de vocês. Para quem a genialidade se afastou, levanta a mão. Para quem a genialidade se aproximou, levanta a mão do próprio corpo. E para quem a genialidade continua no mesmo lugar, levanta a mão. Muito bom. Então vamos adiante. Eu falei para vocês na minha autoapresentação que eu sou um arquiteto do aprendizado. E essa foi uma profissão que, frequentemente, quando eu digo isso, as pessoas me perguntam: você estudou arquitetura? Eu digo: não, na faculdade de arquitetura eu só ia tomar café uma vez por dia, às vezes 2, quando a aula estava muito chata. Bom, então você estudou pedagogia? Nem tomar café nessa faculdade eu fui. Mas que profissão é essa, arquitetura do aprendizado? Então eu vou contar para vocês como é que eu descobri isso. Eu falei para vocês, empresário da área de esportes em São Paulo. Eu tinha uma academia e naquela época eu tinha uma loja também. Eu trabalhava de 12 a 16 horas por dia, 7 dias por semana, com frequência. E eu era ainda diretor, eu tinha uma diretoria na Associação dos Empreendedores de São Paulo. Eu estive envolvido com o movimento empreendedor na década de 90. Eu era assinante da revista Exame, da revista Você S.A., mas frequentemente eu recebia as edições fechadas em plástico e elas permaneciam em plástico. E às vezes eu nunca abria, porque não dava tempo. Mas saiu uma edição da revista Exame. Alguns de vocês devem se lembrar. Quem lia a revista Exame na época. A reportagem de capa se chamava A Empresa Eu S.A. Foi a primeira reportagem do Tom Peters sobre marketing pessoal que saiu na revista. Eu não tinha aberto essa revista também, mas todos os meus amigos, em palestras, em eventos, todos eles diziam: Walter, você leu aquela reportagem? Eu falei: não deu tempo ainda. Foi tanta insistência dos meus amigos dizendo: mas tem tudo a ver com você. Então um dia, eu não tinha muito tempo, eu resolvi abrir a revista para ler. Eu comecei, a reportagem de capa tinha 10, 15 páginas. Eu comecei a ler a reportagem e não tinha nada de novo. De fato, os livros possuem muito mais profundidade do que as reportagens de revista. Eu fui lendo e fui me desmotivando, me desinteressando pela matéria. Logo eu comecei a ler mais rápido, procurando por uma informação. Amanhã o Aras vai dar uma palestra sobre fotoleitura. Eu já tinha aprendido isso. Então, quando a gente está buscando informação, a gente tem técnicas diferentes de localização de informação. Eu comecei a ler cada vez mais rápido a revista. E eu não vi aquele micro quadradinho que sinalizava o final da matéria. Então eu virei a página para continuar lendo. Quando eu virei a página que eu notei que tinha acabado a reportagem. Eu já estava fechando a revista porque eu estava atrasado para o meu compromisso. Mas fechando a revista eu bati o olho no título.